Gênesis capítulo 32, versículo 9, diz o seguinte: Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e faz-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado atravessei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, atenção para o versículo 11. Ele está fazendo uma oração. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão. Quem era o irmão de Jacó? Esaú. Livra-me da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o dissestes: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão de seus servos cada rebanho à parte, ou seja, separado. E disse a seus servos: passai adiante de mim, vão na minha frente, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que ele envia ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Ou seja, está vindo aí. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a essa mesma palavra falareis a Esaú quando o achares. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará? Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou, eu termino aqui. Ele passou aquela noite no arraial, e me atrevo a dizer, muito nervoso. Passou a noite no arraial muito nervoso. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Gente, preste atenção. Todos nós conhecemos essa palavra. Nós estamos diante aqui de um drama familiar. Jacó mente para o seu pai, que já era idoso e cego, já estava morrendo, e mente para o seu irmão também. Eles eram gêmeos. Jacó lutava para tirar
a primogenitura e a bênção de Esaú para ele. E ele engana seu pai e o seu irmão. E quando o irmão descobre a farsa ou a trama, parte para cima dele para matá-lo. Jacó foge para não morrer. E aí pergunto: valeu a bênção que Isaac deu para ele? Valeu? Vamos lá, gente. Valeu? Porque ele disse para o pai, se passando pelo irmão: meu pai, eu sou Esaú, me abençoe, aqui está o prato que o Senhor pediu. E o pai disse: olha, a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Ele disse: sou eu, Esaú, meu pai. Ele foi e abençoou. Uma vez que o pai o abençoa, não tem como voltar atrás, a bênção já foi. Mas aí, talvez por isso que você teve um pouco de dificuldade para responder isso. Mas que bênção é essa que você tem que fugir de casa para não morrer? Veja que o engano e a mentira faz isso. Jacó não tinha necessidade de fazer isso, porque ele também era filho de Isaac. A bênção poderia vir para ele, porque a Bíblia diz que Esaú ficou possesso de ira, até de matar. Pois bem, e ele sai dali, no meio do caminho, no deserto, ele chora, ele se arrepende, ele faz um voto ao Senhor e continua na sua jornada até a casa do seu tio Labão. Lá ele trabalha por muitos anos. O Senhor o abençoa, não por causa da bênção de Isaac, mas o abençoa pelo voto que ele faz ainda no deserto, saindo da casa de seu pai. Chorou, se arrependeu e fez um voto. E foi através daquele voto que o Senhor passa a abençoar Jacó. Passaram-se anos. Jacó casa com 2 filhas de Labão, se torna mais rico do que o Labão. E agora, nesse texto que acabamos de ler, a oração de Jacó falando para Deus: Senhor, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, tu dissestes a mim que me faria voltar à terra de meus pais em paz. Hoje sou 2 bandos, sou próspero. Mas o que adiantava, né, gente? Ter tanto dinheiro, tantos animais, tantas posses, mas ainda estava brigado ou de mal com quem? Com o irmão. Veja isso, pessoal, se essa palavra não está, já começou a se desenhar. O que adianta a pessoa ter status, fama, dinheiro, prestígio diante das pessoas, mas ela não tem esse mesmo respeito diante dos seus familiares, não tem esse mesmo prestígio diante da sua casa. No caso de Jacó, tinha tudo, mas ainda tinha um conflito que havia de ser resolvido. Então chegou o momento, presta atenção que a palavra está se desenhando aqui. Chegou o momento em que Jacó fala com Deus dizendo: Senhor, não está na hora desse conflito ser resolvido? Porque agora tenho dinheiro, tenho bens, tenho filhos, mas essa questão precisa ser resolvida. E ele ora, e o Senhor então dá uma ideia para ele. Dá o que, gente? Uma ideia. Então ele chama seus servos e divide-o em 3 bandos e manda que eles vão à minha frente, e vocês vão dar esses presentes, esses animais para Esaú, dizendo que eu, Jacó, estou lhe enviando esses presentes e que já estou chegando ao seu encontro. Diz que ele mandou esses 3 bandos, e naquela noite ele ficou na sua tenda. Ele partiria no dia seguinte, né?
ele fica aqui na sua tenda, e aí eu me arrisco a dizer que as pessoas foram levar o recado de Jacó, e ele fica naquela tenda em oração, e muito aflito, muito nervoso. Ele não sabia como o irmão iria aceitar aquilo, se o irmão iria perdoá-lo, se o irmão iria aceitá-lo, ou se o irmão ia fazer uma trama, dizer, deixa ele chegar aqui. E aqui eu falo para vocês, a palavra está se desenhando para você agora. Quantas pessoas estão vivendo uma aflição como essa? Você quer resolver uma questão, mas não sabe por onde começar. Você tem um conflito com alguém, você está em conflito com pessoas, familiares, amigos, e talvez coisas que já faz parte do passado de 1900 e antigamente. Mas porém você não pode morrer sem que se resolva isso. Você até quer resolver, mas você tem medo de que a pessoa te interprete mal, ou que aquela situação ela se reacenda. Você tem esse medo de que essas coisas sejam resolvidas. Mas veja o exemplo de Jacó, pelo menos um bom exemplo, né? Pelo menos um bom a gente está vendo aqui, porque ele não tinha dado bom exemplo nenhum antes, mas um bom foi esse, de reconhecer, de ter a humildade de pedir perdão. Amém, pessoal? Ô gente, amém? Qual foi o bom exemplo de Jacó? A humildade de reconhecer e pedir perdão. Ter a humildade. Então, quem sabe Deus não esteja falando agora que você precisa ter essa humildade de baixar a cabeça, e a pessoa vai falar um monte e você não vai falar nada, e quando abrir a boca para falar, diga: me perdoe em nome de Jesus. A pessoa vai soltar os cachorros em cima de você, mas você vai dizer o quê? Me perdoe em nome de Jesus. Sim. Agora você entende por que Jacó estava nervoso, né? Mas não terminou aqui não. Vai agora lá no versículo 22 do mesmo capítulo. No versículo 22 diz o seguinte: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, do outro lado, né? E lutou com ele um homem, até que a alva subiu, até o amanhecer do dia. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E eu termino aqui. E abençoou ali. O anjo fez o que, gente? Abençoou ali.
Aí diz que o anjo desapareceu. Escute, pessoal. Jacó então pegou suas 2 esposas e filhos, atravessou o ribeiro do val de Jaboque. Estavam caminhando no deserto. Fez passar tudo os animais. Ele ficou do outro lado. Diga se ele não estava nervoso. Estava ou não estava? Estava nervoso. Ele passou a noite orando. O Senhor percebeu que ele estava aflito e enviou ao seu encontro esse anjo. O anjo estava ali, apareceu o anjo do Senhor diante dele. O anjo apareceu ali para dizer assim: ô Jacó, não tenha medo, porque eu te sou enviado do Senhor. Eles passaram a noite lutando. Essa expressão aqui, pessoal, lutar, deixa eu explicar para você. Eu vim de um lugar onde a liderança dizia que a gente tem que colocar Deus na parede e brigar com Deus se necessário. E isso é errado. Talvez por falta de, sei lá, falta de quê? Falta de tanta coisa, né? Interpretar um texto como esse de que não, porque Jacó lutou com Deus. Veja bem, pessoal. Pergunto, você tem coragem de lutar com Deus? Vamos lá, gente. Tu tem coragem de lutar com Deus? Quem é você para lutar com Deus? Então acho que já está respondido. Mas para melhorar, o que significa então, ô bispo, essa expressão aqui que Jacó lutou com Deus? Vamos esquecer então esse personagem e colocar outro. Por exemplo, a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela chega até Jesus e ela suplica para que o Senhor tivesse misericórdia, porque a filha dela estava horrivelmente endemoniada e doente, quase à morte. E o Senhor diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para quem? Para os cachorrinhos. Ela, como uma mulher cananeia, sabia que não podia então estar no meio dos judeus, estar no meio deles ali, principalmente pedir alguma coisa. A religião fazia isso, e até hoje faz. A religião separa as pessoas, a religião julga as pessoas, a religião diz quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. A religião faz isso. No entanto, aquela mulher, quando ouviu de Jesus, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela não levou a mal quando ouviu aquilo. Ela baixou a cabeça, ela se ajoelhou-se aos pés de Jesus naquela hora e disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela insistiu, digamos assim, de uma forma humilde. Ela não retruncou, ela não disse: que Jesus é esse que está me chamando de cachorro? Ela dobrou os seus joelhos e ela adorou ao Senhor. Ela disse: eu sou uma mulher pecadora, eu sei que a minha geração são da geração dos malditos, mas eu reconheço que só tu tens o poder para curar minha filha. Isso é uma luta. Ela lutou de joelhos, ela dobrou os seus joelhos e adorou. Ela sabia que ela não era digna. Vamos aqui usar a expressão da religião, já que se fala um tanto disso. Ela sabia que religiosamente não poderia estar ali. Suas roupas identificavam quem era ela. E ela não se ofendeu quando Jesus disse aquilo. Pelo contrário, ela disse: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Traduzindo, eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Liga isso agora, Jacó. Ligou agora? O anjo estava diante de Jacó. Ele estava nervoso e ele sabia que o anjo poderia abençoar. E ele disse: olha, eu estou com medo do meu irmão me matar, e tudo que eu quero é consertar o meu erro. Tudo que eu quero é que essa situação seja resolvida definitivamente.
mas eu temo pelas minhas esposas e filhos. E o anjo disse: ei, deixa eu ir embora, já raiou o dia, eu preciso ir. E ele disse: não, eu insisto, eu só saio daqui se me abençoar. Essa é a luta. E nós temos que ter essa luta constante com Deus, mas dessa maneira, de joelhos, humildemente, clamando, insistindo. Tem aquela parábola do juiz iníquo, onde uma viúva tinha uma causa, e todo dia ela estava lá na porta do juiz: julga a minha causa. O juiz dizia: volte aqui amanhã. Ela voltava, e aí quando chegava o dia, ele não atendia. Essa mulher já está aqui de novo, não vou te atender. Mas no outro dia ela estava lá, e no outro dia novamente, e no outro dia de novo. Ela estava fazendo o que, gente? Lutando. Jesus pega o exemplo do juiz iníquo e diz: esse juiz iníquo que não temia Deus, mas pela luta e perseverança daquela mulher, ele julgou a sua causa. O Senhor Jesus disse: quem dirá, o Senhor Deus vai negar o pão aos seus filhos? Digo-vos que depressa lhes farei justiça. Então o Senhor Deus não é malvado, o Senhor Deus não é um monstro, o Senhor Deus não é alguém rancoroso. O nosso Deus é um Deus de amor e de perdão e de misericórdia. Diga glória a Deus. Mas nós devemos aprender a estar aos seus pés. Não é que Ele não queira dar a bênção, não é que Ele esteja negando a bênção, mas Ele quer ver a nossa perseverança. Compreende, pessoal? Ele quer ver se nós vamos: o Senhor não me deu, então desisto. E aí o Senhor até queria dar a bênção, e quer dar, mas a pessoa desistiu, ela jogou a toalha. Jacó, ele luta com o anjo, e o anjo então diz para ele, o anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? Lá na frente Jacó também vai perguntar qual era o nome dele, né? Mas veja, o anjo diz: qual é o seu nome? Será que o anjo não sabia qual era o nome de Jacó? Sabia ou não? É claro que sabia. Mas veja o que Deus vai fazer. O Senhor viu que a insistência, que a luta de Jacó era justa. Ele só queria fazer paz com seu irmão. O anjo sabia que a causa de Jacó era uma causa boa. E o anjo diz: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Tu, a partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Deus mudou o nome de Jacó. E quando muda o nome, muda também a história. Como é que é isso? Mudar de nome, mas a história é a mesma. Mudou o nome e também a sua história. Então esse Jacó significa enganador também, ou mentiroso. Então imagina o quanto Jacó sofreu, a fama ruim que Jacó tinha deixado. Esse Jacó morreu, esse Jacó não existe mais. Agora, a partir dali, o que existe é um novo homem, porque Deus, não foi Isaac que mudou o nome dele, foi quem, gente? Foi Deus que mudou. Não te chamarás mais Jacó, não atenda mais pelo nome de Jacó, agora você será chamado Israel, porque você lutou com Deus e com os homens prevaleceste. Ou seja, Jacó, rico, ele não se exaltou dizendo: olha, com certeza eu tenho mais dinheiro, mais posse do que o meu irmão Esaú. Quando eu chegar lá eu mesmo vou matá-lo se ele se meter comigo. Não, ele ficou rico porque o Senhor abençoou, mas ele continuou na sua humildade dizendo: eu quero consertar o erro que eu fiz.
E o Senhor então viu que a perseverança de Jacó era justa, e por isso tu não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. E aí de quebra ele pergunta, agora ele pergunta para o anjo: diga-me qual é o seu nome. Ora, e o anjo disse: por que perguntas pelo meu nome, se eu sou maravilhoso? Ele estava com Deus o tempo inteiro, Deus estava com ele o tempo inteiro. Qual é o nome de Deus? Maravilhoso. O nome de Deus é maravilhoso. Deus estava com ele o tempo inteiro. E aí diz que o abençoou ali. Disse Jacó, ou Israel, né? Pode seguir o teu caminho, já deu tudo certo. E aí não precisa aqui eu declinar sobre o final da história, porque todos vocês já sabem. Diz a Bíblia que eles, quando se encontraram, cada um correu para se encontrar, e se abraçaram, e se beijaram, e se perdoaram. Tudo aquilo que Jacó havia pedido a Deus na sua saída lá no deserto para a terra do seu tio Labão, Deus honrou. Estando lá, Deus honrou. Na saída de lá, Deus o honrou. E na sua chegada de volta para a sua terra, para a sua casa, Deus o honrou. E ainda prestigiado de ter o nome de Israel, pela qual o nome que o Senhor tinha dado ao seu povo. O povo de Israel, nação eleita por quem? Por Deus. E aquele homem então levar o nome do seu povo, Israel. E aí, para quem não sabe, dele, Jacó ou Israel, nasceram-se os filhos que vieram ser as 12 tribos de Israel. E foi nele que o Senhor então concentrou a sua aliança, começando em Abraão e, digamos assim, concretizando em Jacó ou em Israel, fazendo de que cada um dos seus filhos fosse uma tribo, e que essa tribo se unisse a ser uma nação forte, a nação eleita de Deus, que é Israel. Portanto, gente, eu termino essa palavra dizendo para você o seguinte: se você está em conflito em algo para ser resolvido, você precisa fazer um voto com Deus. Você precisa ser fiel a Deus e confiar em Deus. Há um processo a ser resolvido, vai ser resolvido, não tenha medo. Se você fizer a coisa certa e tiver a humildade de estender a sua mão para pedir perdão, no caso de Jacó, era pedir perdão e esperar que o seu irmão o perdoasse. Pedir perdão, ter a humildade. E olha que Jacó já era um homem rico, mas teve a humildade de pedir perdão. E o que a humildade fez? Da sua perseverança de também lutar ali na fé, a honra precede a honra. Deus vai honrar você também, se você tiver essa humildade, se você tiver esse espírito de perseverança. Mesmo quando Deus te disser agora não. E aí, para fechar, qual a sua atitude quando Deus diz não? Quando Deus diz agora não? Ou quando Deus diz espera mais? Qual a sua atitude? A sua atitude é de fazer o quê? Você deve continuar na fé, buscando em Deus, confiando no Senhor, que na hora certa, no momento certo, tudo será resolvido. Amém, pessoal? Quem crê nessa palavra, glorifica Jesus bem forte. Fiquem todos de pé.